Glória a Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos hoje fechando por completo a nossa meditação no livro de 1 Coríntios, de 2 Coríntios, na carta de número 1. O livro é de 2 Coríntios e a carta, ou seja, o capítulo de número 1 de 2 Coríntios. Hoje nós vamos fazer a leitura completa do capítulo, e também a leitura corrida nas referências, tá certo, irmãos? Tá? E só mais uma vez reforçando o porquê de eu estar usando essa máscara, os irmãos vê, acham estranho, quer saber, perguntam, nossos queridos amados irmãos, amigos ouvintes, telespectadores do nosso canal, o porquê de eu estar usando essa máscara, É porque estou fazendo uns procedimentos dentários para simples correções, E estamos já nos últimos dias, Então, encerrando, estarei já tirando a máscara, certo, irmãos? Tá? Mas vamos à leitura da Santa Palavra de Deus, Livro de 2 Coríntios, capítulo de número 1. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus, Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Pai. Ação de graças de Paulo pelas consolações que Deus lhe concedeu. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para que vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a nossa consolação, é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará em quem esperamos, que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus.
Por que demorou Paulo a sua ida? Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco, porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis, ou também reconheceis, e espero que também até ao fim as reconhecereis, como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E com essa confiança, quis primeiramente ir ter convosco, para que estivesseis uma segunda graça. E por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco, e ser guiado por vós à Judéia. Aleluia, Pai. E deliberando isso, usei porventura de leviandade, ou o que delibero, o delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim e não, não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estais em pé. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos passar já de imediato, né, para a nossa meditação já nas referências, para que nós possamos ganhar tempo e concluir, né, o capítulo de número 1 de 2 Coríntios, né? Podemos concluir de maneira bastante conclusiva, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. E as referências de 2 Coríntios, capítulo 1, ela se dá a partir do versículo de número 4, né? Aleluia, Pai, que está escrito o seguinte, né? Louvado seja Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. E a referência diz, a palavra consolar, aqui no grego, paraklesis, significa colocar-se ao lado de uma pessoa, encorajando-a e ajudando-a em tempos de aflição. Deus desempenha
incomparavelmente esse papel, pois ele envia aos seus filhos o Espírito Santo, que é chamado o Consolador. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. No grego, paráclitos, ver, né? Em João 14,16, nota, o apóstolo aprendeu nas suas muitas aflições que nenhum sofrimento, por severo que seja, poderá separar o crente dos cuidados e da compaixão do seu Pai Celeste. Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 39. Deus às vezes permite que haja aflições em nossa vida, a fim de que, tendo experimentado seu consolo, possamos também consolar outros nas suas aflições. Ver o estudo, o sofrimento dos justos, página 772. Referência do versículo número 5, 6 e 7. Aflições, consolação. O que diz a palavra sobre os versículos 5, 6 e 7? Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para que vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança, verso 7, a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. O que diz as referências? Consolação. Do começo ao fim desta epístola, Paulo ressalta que a vida cristã envolve sofrimento, que deve ser considerado como uma participação ou comunhão com Cristo no sofrimento. E a consolação de Cristo nesta era, portanto, Cristo sofre com o seu povo e em favor do seu povo, devido à tragédia do pecado no mundo. Confira em Mateus capítulo 25, versículo 42 ao 45. Romanos capítulo 8, versículo 22 ao 26. Nosso sofrimento não é primeiramente motivado por desobediência, mas constantemente causado por Satanás, pelo mundo e pelos falsos crentes, à medida que participamos da causa de Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Romanos, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 ao 10. Até da vida desesperamos. O que fala a palavra a respeito dos versículos 8 até o 10, Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravado mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tal grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. O crente fiel, vivendo em obediência e comunhão com Cristo,
e amado por Ele, ainda assim pode passar por experiências envolvendo perigo, medo, ansiedade, desespero e desesperança. Circunstâncias essas que nos oprimem além da nossa capacidade humana de resistir. Quando aflições severas ocorrem em nossa vida, não devemos pensar que Deus nos abandonou ou deixou de nos amar. Ao invés disso, devemos lembrar-nos de que essas mesmíssimas coisas aconteceram aos fiéis servos de Deus nos tempos do Novo Testamento. Aleluia, Pai. Deus permite essas provações desalentadoras a fim de que Cristo se aproxime de nós e a maneira que olhamos para Ele com fé leve-nos à vitória completa. Segundo Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 10. Segundo Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Versículo 11. Ajudando-nos também com orações, né? Ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Versículo 12. Nossa glória é esta. Aleluia, Pai. Versículo 12 até ao 19. Do 12 ao 19. Por que demorou Paulo a sua ida? Porque a nossa glória é esta. O testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis, ou também reconheceis, e espero que também até ao fim as reconhecereis, como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E com essa confiança, quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça, e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco, e ser guiado por vós à Judéia. Aleluia, Pai. E deliberando isso, usei porventura de leviandade? Ou o que delibero, o delibero segundo a carne? Para que haja em mim sim, sim e não, não? Antes, como Deus é fiel. Aleluia, Pai. A nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Versículo 120 e 121. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O amém. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim. E por ele o amém. Para a glória de Deus por nós. Versículo 21.
Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Aleluia, Pai. E a referência diz, o amém. O amém, final da oração e da confissão do cristão, expressa sua confiança no amor e na fidelidade de Deus e na certeza das suas promessas. Vou repetir. O amém, final da oração e da confissão do cristão, expressa sua confiança no amor e na fidelidade de Deus e na certeza das suas promessas. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. É a voz da fé, reafirmando a verdade do imutável Evangelho de Cristo e identificando-se com ela. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, o Senhor Jesus é chamado o Amém. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Versículo 22. O penhor do Espírito. Para fechar. Aleluia, Pai. 22 e 23 está resumido numa referência única do versículo 22. Aleluia, Pai. Glória a Jesus. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estais em pé. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. O penhor do Espírito. Paulo esboça 4 aspectos da obra de Deus no crente, mediante o Espírito. Vou repetir essa nota. O penhor do Espírito. Paulo esboça 4 aspectos da obra de Deus no crente, mediante o penhor do Espírito. Primeiro, o Espírito Santo afirma o crente e o ajuda a perseverar na vida de fé. Ver em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, nota. Segundo, o Espírito Santo unge o crente para revesti-lo de poder para testemunhar. Ver em Atos, capítulo 1, versículo 8, notas. Para realizar as obras de Cristo. Isaías, capítulo 61, versículo 1. Mateus, capítulo 10, versículo 19 ao 20, ou e 20. João, capítulo 14, versículo 12. Atos, capítulo 10, versículo 38. E para conhecer a verdade. 1 João, capítulo 2, versículo 20, até o 27. Terceiro, o Espírito Santo é o selo oficial da possessão de Deus, que marca o crente com sua propriedade e que reduz um caráter santo na sua personalidade. Confira capítulo 3, versículo 18. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Quarto,
O Espírito Santo que em nós habita é um penhor, isto é, uma garantia para o crente e, ao mesmo tempo, as primícias da vida melhor com Cristo no futuro. Aleluia, Pai. Capítulo 5, versículo 5. Romanos, capítulo 8, versículo 23. Ver em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, nota. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.